Leia o 3. Mais uma vez, ficou fraco. 3. Perfeito. Praticar a adoração como Jesus ensinou. Nos versículos 23 e 24, Jesus vai dizer assim: mas a hora vem, e agora é, falando a samaritana, em que os verdadeiros adoradores, a parte qualquer invenção de adoração por aí, a Bíblia está falando dos verdadeiros, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? A verdadeira adoração nasce no espírito, nasce na alma. Ela não nasce na manifestação física, ela nasce no interior do homem. Conceito seu, pastor? Não, vocês acabaram de ouvir na Bíblia. Importa, então ele completa dizendo assim, adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o que Jesus fala aqui é impressionante para mim e para você. Se os irmãos nunca pararam para pensar nisso, a gente tem que rever nossos conceitos de adorador. Porque ele diz assim, e o Pai procura exatamente a tais que assim o adorem. Isso é sério, irmãos. Adoração é uma coisa que nós precisamos ainda muito, temos muito que estudar ainda na Bíblia. E diz o versos 23 e 24: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adore em espírito e em verdade. Ou seja, é só no templo? É só na oração? É só na igreja? É só na reunião? O verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Não tem lugar, irmãos. Não tem lugar. Em todo lugar você adora a Deus. E Jesus, ele fez uma crítica muito grande falando dos falsos adoradores. Recitando Isaías 29, versículo 13, lá Isaías foi forte também. Ele dizia, profetizando, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra. Isso é para nós, Deus falando, me honra, mas o seu coração está afastado para longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, do modo em que foi instruído, tradições. E a adoração verdadeira eu não estou encontrando nesses corações. Isso é muito forte, meus irmãos. Verdadeiro adorador não é uma coisa tão simples como se pensa. Não é só chegar aqui no templo e abrir a nossa boca e começar a gritar. O que diz o número 4? Leia o 4, queridos. Manter muito bem, o que se pensa diante de Deus e o que se faz, isso também adora. Escrevendo aos Filipenses, Paulo apresenta uma lista muito maravilhosa, lá no capítulo 4, versículo 8, onde ele diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, é isso que você deve pensar. Há louvor, há adoração, é virtuoso diante de Deus, então pense nisso. É incrível como o nosso pensamento adora. Tudo quanto fizerdes, diz Colossenses 3, versículo 23, tudo, aqui temos o termo absoluto, o pronome indefinido tudo. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Isso é adorar, irmãos, é adorar. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse conceito de adoração, queridos irmãos. Olha, a emoção, a adoração pode até gerar emoção, mas emoção não gera adoração, irmãos. Tem muita gente querendo gerar adoração na reunião via emoção. Vou emocionar, vou usar algumas estratégias, vou usar umas técnicas de pregador que eu aprendi, vou pôr o povo para chorar. Aí então a adoração acontece. Você tem certeza que é isso que a Bíblia ensina? A adoração verdadeira, ela pode gerar emoção. Pode sim, não resta dúvida, mas emoção não gera adoração.